Olá a todos e a todas, vamos ao resumo, bem-vindos, portanto, vamos começar então com o nosso tema da comunicação, mas antes de entrar propriamente nele, iremos contextualizar porque é que o tema da comunicação aparece. A comunicação, como diz aqui o slide, tem como objetivo o relacionamento com os outros, um relacionamento pacífico. Muito bem. Eh, Vamos começar por explicar o que é que eu fiz, o que é que fizemos aqui na academia nos anos anteriores. Nós temos vindo a analisar as competências que mais contribuem significativamente para criar e manter bons relacionamentos. É sobre esse tema largo, alargado, que nós temos vindo a tratar. E essas competências são essenciais no trato, quer com crianças, quer com adultos e quer connosco próprios. Portanto, eu gostaria que tivessem sempre presente que praticamente tudo, ou quase tudo aquilo que aqui for dito, serve para nos relacionarmos com as crianças, esse talvez seja o maior foco, aquilo a qual eu dou intuitivamente e naturalmente mais importância, mas também com adultos e principalmente também connosco próprios. Porquê? Porque todos somos seres humanos e todos merecemos ser bem tratados. É claro que ser bem tratados parece, tratar bem os outros parece uma coisa simples, mas se o fosse, as pessoas tratar-se-iam bem umas às outras muito mais do que aquilo que o fazem, portanto, se calhar as coisas não são tão simples assim. E é sobre isso que nós vamos tratar. Então, eu não vou dizer o que é que as pessoas têm ou não têm que fazer, é mais sugerir o que é que elas se devem predispor, elas próprias predispor a fazer. Então, em relação a cada pessoa, eu proponho que nos disponhamos, primeira competência, amar a pessoa, criança, e mostrar-lhe afeto. Mostrar-lhe afeto porquê? Porque não chega a gente ter o sentimento e não mostrar. A telepatia não existe e as pessoas não adivinham o que nós pensamos. Nós não adivinhamos o que os outros pensam, os outros também não adivinham o que nós pensamos. É evidente que nós nem sempre conseguimos amar em todos os momentos, a todas as pessoas, etc. Portanto, quando isso não é possível, há alternativas. Uma primeira alternativa é ter empatia com ela, isto é, pormos-nos no lugar do outro e pensarmos o que é que nós faríamos, o que é que nós reagiríamos se estivéssemos na situação do outro. Às vezes a empatia também não é fácil, portanto, ficarmos por um tentar compreender a outra pessoa. É uma tarefa perfeitamente cognitiva, emocionalmente podemos estar da maneira que quisermos, ou que calhar estar, e fazermos um esforço consciente para tentar compreender. E não chega, sempre. Como já disse há bocadinho, temos que comunicar o que é que estamos a fazer, porque senão a pessoa não adivinha, e se nós ficamos em silêncio, normalmente quando há um conflito, um problema qualquer com outra pessoa e uma pessoa fica em silêncio, nós ficamos sempre à espera do pior. Portanto, temos que falar e dizer aquilo que se está a passar dentro de nós. No caso das crianças, uma das grandes especialistas mundiais da ligação de pais-filhos, dizia que se tivesse que dar um conselho só, um só conselho, esse conselho seria abraçar a criança tantas vezes quanto puder, mesmo que não se diga nada. O abraço estimula a produção de oxitocina, a hormona do amor, e é uma coisa que faz muito bem. Isto com crianças, mas pode ser também com adultos, sem, claro, invadir o espaço vital da pessoa sem violar a intimidade da pessoa, seja criança. Né? Hum, Como possivelmente poderão pensar que esta história do amor é um bocadinho romântica, e afinal, onde é que está a ciência disto? Eu vou falar precisamente da ciência que está por trás da necessidade, porque é que é este o primeiro pilar, principalmente com as crianças. Portanto, vou falar da importância do amor no crescimento das crianças. E para isso invoco aqui uma figura extraordinária, um pioneiro neste estudo, o Dr. René Spitz, um médico alemão que teve que fugir ao nazismo, e foi para os Estados Unidos, onde se dedicou ao estudo das crianças. E foi, de facto, o primeiro investigador a fazer um estudo científico das crianças. Ele foi responsável por várias descobertas, por exemplo, descobriu o sorriso do bebê aos 3 meses de idade,
Há muitas explicações porque é que os bebés começam a sorrir mais ou menos para esta idade. Pode ser ou 2 meses, 4 meses, em média 3 meses. Uma das explicações que eu acho mais interessantes é porque ao fim de 3 meses a cuidar de um bebê, com noites mal dormidas, a vida toda perturbada, sem liberdade, a liberdade que se tinha anteriormente, etc., os pais começam a ficar cansados e a sentir um peso. E aí o bebê sorri. Quando o bebê sorri, parece que tudo desaparece e as coisas ficam muito mais leves. Esta é uma das explicações para a natureza ter feito com que os bebés, mais ou menos nesta altura, começassem a sorrir. Mas o Dr. Spitz, o René Spitz, também descobriu a ansiedade perante os estranhos aos 8 meses de idade. Mais ou menos por volta dos 8 meses, os bebés, e vai até cerca dos 24 meses, portanto, 2 anos, os bebés e crianças pequenas agarram-se à mãe e parece que rejeitam os outros adultos. Não é uma rejeição, nem é uma falta de educação, é a altura em que os bebés começam a distinguir entre aquilo que é seguro e aquilo que é inseguro. E o que é seguro é a mãe ou o pai, quem tiver a dar os cuidados maternais. E quem é inseguro são os outros. E, portanto, é uma fase muito saudável quando aparece, ao contrário do que às vezes possa parecer, e que não deve ser contrariada, sem respeito pela criança. É uma fase normal, quando a criança começar a distinguir melhor, ela vai começando a desenvolver a percepção do que é seguro ou não, quando começar a distinguir melhor, isto desaparece ou diminui pelo menos. O Dr. Spitz, além disso, e é para aqui é que o trago, estudou bebés em orfanatos. E, como sabem, na ciência tem que se comparar com outro grupo. Ele começou por comparar com lares de idosos, numa medida muito concreta, muito fácil de ser obtida, que é a taxa de mortalidade. E o que descobriu é que nos orfanatos morriam muito mais bebés, isto ele não estudou até aos 2 anos de idade, morriam muito mais do que nos lares de idosos. Houve críticas porque as populações não eram iguais, então ele pensou fazer o estudo e fez, eh, comparando os bebés nos orfanatos com os bebés nas prisões de mulheres, porque os bebés nas prisões de mulheres têm cuidados maternais e nos orfanatos podiam ser cuidados, mas não tinham aquela atenção das mães. E a verdade é que os números foram estarrecedores. Enquanto que nas prisões não morria nenhum bebé, nos orfanatos o número de mortes ele descobriu foi até andava na ordem dos 40%, dos 30, não, 37, 40%. E, portanto, percebeu e provou que, de facto, a falta de cuidados físicos e emocionais podia levar à morte. E que esses cuidados eram essenciais para a sobrevivência saudável dos bebés. Todas estas descobertas do Dr. René Spitz foram confirmadíssimas quando, depois da queda do Muro de Berlim, se descobriu os orfanatos na Romédia e as marcas com que essas crianças ficaram por terem vivido os seus primeiros anos, os seus primeiros tempos de vida em orfanatos. Portanto, sem a experiência do amor, essencialmente físico, mas também emocional, dada a sua situação de dependência do bebê em relação aos cuidadores, o corpo, portanto, sem essa experiência, o corpo conclui que há poucas hipóteses de sobrevivência e muitas hipóteses também de ser um peso para o grupo. Portanto, ser um elemento fraco pode ser um peso para o grupo. Então ele decide fechar, o corpo decide fechar. E o fecho do corpo pode começar por ser temporário e a criança não cresce nem física, nem cognitiva, nem emocionalmente. Claro que se durar este temporário, se durar muito tempo, o dano psicossomático, tanto na mente como no corpo, pode tornar-se permanente, ou então o corpo decide mesmo fechar em definitivo e a criança morre. Por exemplo, fazendo baixar o seu sistema imunitário e, portanto, ficando muito mais vulnerável a doenças e morrendo de doenças que à partida nem provocariam a morte. Note-se que isto acontece, o mesmo, este tipo de situações acontecem também com os animais. Exemplos de tais marcas que são fruto desta privação do amor, alguns exemplos. Primeiro que trago aqui é um QI reduzido para a idade, uma redução significativa. Portanto, na mesma gama de idades, as crianças que não têm estes cuidados têm um quociente de inteligência bastante inferior. Claro, o correspondente tamanho da cabeça é dramaticamente mais pequeno.
Porquê? Porque há áreas do cérebro que não se desenvolvem, portanto, não tendo sido estimuladas, não se desenvolverem, portanto, o cérebro não cresceu. Não se estabelecem em bebé as conexões mentais fundamentais entre o contacto humano físico, conforto, prazer e confiança, que vão ser a base das relações sociais depois da pessoa ao longo da vida. Porque que conexões são estas? Bom, imaginemos o bebê que está com fome, chora, e vem a mãe e pega ao colo, portanto, contacto humano físico, a mãe dá-lhe de comer, portanto, conforta-o, o bebé sente prazer ou matar a fome, não é? Estar a mamar e confia na mãe, porque quando precisa, a mãe está lá e a mãe aparece. Esta experiência é repetida diariamente, várias vezes ao dia, todos os dias, durante semanas, meses. E acaba por ficar associado na cabeça do bebê. Ora, se o bebê não tiver estes cuidados, estas atenções, estas ligações não se fazem. E ao não se fazerem, a pessoa mais tarde não sente conforto, não sente prazer, não sente confiança nas pessoas, não aprecia particularmente o contacto humano físico. E, portanto, origina-se uma retração social que se mantém para o resto da vida. Outra marca também possível para estas crianças é ficarem hiperativas e deprimidas, alternadamente na mesma criança, muitas vezes alternadamente na mesma criança. Uma hiperatividade, sim, uma fuga para a frente à procura dos recursos que lhe faltaram, a depressão, a tristeza pela perda daquilo a que tinha direito e que não teve. Por sua vez, esta hiperatividade e depressão vai dificultar outros relacionamentos. Portanto, quer com adultos, por exemplo, com professores, quer com crianças. Esses relacionamentos às vezes podiam ajudar a recuperar o desenvolvimento saudável do cérebro, mas com estas características, outras crianças afastam-se e os adultos rejeitam, zangam-se, piorando ainda a situação em que a criança está. Outras marcas podem ser consequências duradouras, menos fisiológicas, como por exemplo, destaco aqui apenas dois exemplos, a dificuldade em descodificar o que houve, logo, ao não descodificar, não memoriza, e a criança parece ser uma criança desobediente e pouco respeitadora. E não é nada disso. É simplesmente aquela área do cérebro que não foi desenvolvida na altura certa e, portanto, a criança tem dificuldade em perceber o que houve e em memorizar. Outras possibilidades ou dificuldades motoras que se podem prolongar para o resto da vida, principalmente as motoras finas, podem ser mesmo, constituir mesmo problemas para o resto da vida. Portanto, são marcas, são consequências duradouras, fisiológicas, desta privação. Muitos resultados da privação podem ser atenuados, mas não eliminados. Portanto, é grave. Isto refere-se tanto às capacidades cognitivas e emocionais como às capacidades motoras. Há uma atenuação, mas a eliminação, não. Note-se que nestas marcas eu não incluí aqui a violência, mas de facto, normalmente pessoas violentas tiveram um passado infantil muito problemático. Não quer dizer que todas as pessoas que tiveram passado infantil problemático se tornem violentas. Mas as violentas têm essa característica. E, portanto, eu não pus aqui como marca porque muita gente teve passados infantis difíceis e não escolheram, decidiram, fizeram opções para não serem violentas. E, portanto, não é uma marca que fique independentemente da vontade da pessoa. A pessoa tem alguma capacidade de escolha neste aspecto. E pronto, chegámos ao fim. Agradeço imenso a vossa atenção. Desejo-vos uma boa semana. Não se esqueçam que para a semana vamos falar daquela rubrica Desvendando Novos Sentidos. Vamos conversar sobre a primeira crónica do livro da Lídia Jorge em todos os sentidos. Estas aulas continuarão, portanto, daqui a 15 dias, estas aulas sobre comunicação. Até lá, a todos uma boa semana, com alegria, paz, saúde, amor, claro, amor, e com tudo de bom. Portanto, até lá, tudo de bom para vocês. E obrigado.
Pronto.